Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, nosso encontro semanal, sempre levando informação que pode ser, claro, muito importante para você que está do outro lado da tela nos acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre diagnóstico eletrônico de máquinas. Quem vai trazer as informações sobre esse tema extremamente importante é o Miguel Rodrigues da Silva Júnior. Primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luiz. Tudo bem? Miguel que está pela primeira vez aqui conosco, ele é tecnólogo em tecnologia eletrônica automotiva e, claro, instrutor técnico do Senar Mato Grosso. Miguel, vamos lá. Esse tema, por que ele é importante, né? A gente vive um momento em que, claro, a agricultura está cada vez mais moderna, com máquinas aí cheias de implementos que realizam aí diversas funções, né? E, claro, máquina parada é sinônimo de prejuízo para quem está no campo, né? Exatamente, Luiz. Hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande para fazer o atendimento a essas máquinas. E a gente sabe, e assim como o Luiz falou, que máquina parada é um grande prejuízo. Perfeito. Vamos então começar a tua apresentação. Eu sei que você traz aqui uma evolução, né, do maquinário. A gente está falando em pouco menos de 2 décadas aí, Isso, né? é pouco tempo se a gente observar. A gente observa que o painel da máquina ele era um pouco mais simplificado, os comandos eram mecânico, hidráulico, então as operações de manutenção também eram com umas ferramentas mais simples. Com o passar do tempo a gente acompanhou a eletrônica que foi incorporada nessas máquinas. Então hoje a gente vê que tem um joystick eletrônico, o painel ali já é digital, não tem mais aqueles relógios, aqueles de ponteiro. Todos os comandos de transmissão, de movimento dela também é eletrônico. Então, para isso, a gente, numa situação de erro, de falha, o pessoal que hoje faz atendimento para essas máquinas fica numa situação assustada. Fica assim, como é que eu vou fazer o atendimento quando essa máquina me sinalizar um defeito? Pois é, né? Isso é sempre importante a gente relembrar, né? Quando a tecnologia avança, né? Ou seja, as máquinas passam a ser incorporadas com mais tecnologia, com mais equipamentos eletrônicos, evidentemente a mão de obra que presta esse serviço de assistência, de manutenção, também precisa avançar na mesma velocidade, se não até mais rápida, né? Com certeza. Justamente para poder atender a toda a necessidade de quem está no campo, né? É justamente esse o tema que a gente vai fazer esse recorte, né? Como realizar esse diagnóstico, como encontrar as informações do que está acontecendo de errado, eventualmente, nesse equipamento, de uma maneira mais ágil, né? E mais assertiva para evitar erros aí também de leitura. Evitar ela ficar parada ali muito tempo e Perfeito. prejudicando ali a operação do produtor. Então, hoje nós encontramos muitos sistemas, né? Joystick eletrônico, direção eletrônica, gerenciamento, todos esses sistemas que anteriormente a gente viu que não faz nem 2 décadas, era totalmente mecânico e hidráulico, passou a ser totalmente eletrônico. E a maneira como a gente aborda, no ponto de vista de manutenção, também precisa se modernizar também. Para isso, a gente precisa ter novas ferramentas que conversem com esses sistemas eletrônicos, para que sim elas possam entender qual que é o mau funcionamento que essa máquina está apresentando, com esse trator ou colheitadeira, dependendo da máquina ali, a aplicação. Perfeito. Então, o primeiro ponto ali, quando o operador ele vai ligar a máquina para iniciar o seu trabalho, ele identifica, ele bate ali aquela luzinha vermelha. Todas as luzinhas vermelhas são indicativo de que não está funcionando um sistema. E essa eletrônica ela é capaz de perceber isso e sinalizar o operador ou o profissional que faz a manutenção. Ele está indicando para você que tem algo de errado e que o desempenho dela, o funcionamento dela vai ser comprometido se não parado, senão ela fica em stop e não sai do lugar. Isso a gente sabe quanto prejudica uma máquina, quanto tempo, quanto custo uma máquina parada para o produtor. Perfeito. Aí, luzinha vermelha, o negócio é tentar entender o que aconteceu, né? Qual foi o motivo, né? Essa é a grande dúvida sempre, né? Primeiro aquela dor de cabeça, ai meu Deus do céu, o negócio tá vermelho aí. Depois stop. Vamos tentar resolver o que vai acontecer. É verdade. E aqui a gente vai apresentar uma ferramenta tecnológica que acompanhou essa modernização das máquinas para que você consiga identificar o que está acontecendo com ela, os erros, as falhas, o que não está funcionando, identificar com mais rapidez e precisão aquele erro, aquela falha e poder fazer a reparação necessária. Perfeito. Então, os painéis eles vão estar apresentando sempre essas indicações.
Ali a gente pode observar, nessa imagem aqui à direita, que temos ali uns cinco luzinhas acesas indicando o mau funcionamento de algum sistema, seja motor, seja transmissão, seja a parte dos hidráulicos, do elevador, traseiro, dianteiro. Então, todas essas sinalizações já é um indicativo de que o sistema parou, ou está com o funcionamento comprometido. Então, a gente precisa agora trazer uma ferramenta, vai apresentar como que é feito essa leitura, esse diagnóstico para identificar o defeito que está provocando nessas máquinas. E é muito simples, a ferramenta, essas máquinas já possuem um conector, que é aquele conector que está em destaque, é o conector que você vai conectar o aparelho, o scanner, para fazer a leitura, a varredura completa dos defeitos presentes na máquina. E você vai ter uma interface de visualização, onde você vai poder verificar todas as falhas, todos os erros presentes naquela máquina. Quanto tempo normalmente demora essa análise, esse diagnóstico? O diagnóstico é bem rápido, alguns segundos. Poucos segundos você já tem um diagnóstico total da máquina. Esse equipamento ele pode ler aí máquinas a partir de que ano, né? A gente está falando ali, a gente viu aquela evolução em pouco menos de 2 décadas, mas toda essa tecnologia já está disponível em máquinas a partir de que época mais ou menos? Essas tecnologias elas foram progressivamente implantadas nessas máquinas. Então, quando começou a eletrônica nessas máquinas, ela já possui uma ferramenta para fazer essas avaliações. Perfeito. E esse diagnóstico com esse equipamento ele vai permitir, claro, a abranger também essas máquinas um pouco mais antigas até essas mais modernas atuais, agora. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Podemos seguir. Perfeito. Então, como que seria o fluxo dessa minha consulta, dessa minha verificação, desse meu diagnóstico na máquina? Conectando o aparelho na máquina, seja ela um trator, uma colheitadeira, uma pulverizadora ou um elevador telescópico, eu vou me conectar através daquele conector e ele vai transmitir todas as informações de erro dessa máquina para a minha tela. E assim eu vou poder visualizar e gerenciar a melhor maneira de fazer aquela reparação. Isso independente do modelo da máquina, como você está colocando aqui, da marca da máquina? Independente da máquina, da aplicação, e ele é um equipamento multimarcas. Ele atende todo o universo de marcas presente aqui no nosso país. O que o produtor ganha com essa agilidade? O produtor ele ganha mais autonomia, mais rapidez e precisão no diagnóstico. Então, fica muito mais ágil o processo dele retomar essa máquina à operação normal dela. Perfeito, Miguel. A gente vai fazer uma breve pausa aqui, já encerrando esse primeiro bloco. No segundo bloco, o Miguel vai mostrar esse equipamento, ele trouxe aqui para a gente, vai mostrar um pouquinho desse equipamento, vai falar também como são feitas as leituras, aí, como apontam as falhas, né, de que maneira isso pode ser revertido em solução para quem está no campo, enfrentando, como ele mostrou aqui, uma certa pane ali no equipamento, que, claro, gera uma grande dor de cabeça, afinal de contas, como a gente frisou aqui desde o início, máquina parada é sinônimo de prejuízo no campo, em termos gerais, né? A gente está falando de um equipamento que deveria estar rodando ali, colhendo, plantando, enfim, isso pode ter um problema muito grande lá na frente quando você tem esse maquinário aí encostado por algum motivo. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente, este é o Bom Dia Senar. Estamos de volta ao Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Hoje a gente fala sobre diagnóstico eletrônico de máquinas. Quem está aqui é o tecnólogo e instrutor, também técnico do Senar Mato Grosso, Miguel, explicando para a gente sobre esse tema. Miguel, vamos primeiro explicar o que é o trabalho que você desenvolve junto ao Senar, né? Instrutor técnico é diferente daquele instrutor credenciado que leva a informação para quem está no campo de fato, né? Exatamente, Luiz. O meu trabalho é formar os instrutores para depois ele capacitar o nosso público, o nosso público do Senar. Maravilha. E esse tema, diagnóstico eletrônico de máquinas, ele está inserido em que curso, em quais cursos? Ele está inserido em todos os treinamentos de operação,
operação de máquinas, ele já está incluído, ele tem uma seção de checklist, de diagnóstico eletrônico também. Perfeito, a gente está aqui esmiuçando para você que está do outro lado, né, trazendo mais detalhes sobre esse tema, como o Miguel explicou, faz parte aí de todos os treinamentos, né, que envolvem manutenção, operação de máquinas, e justamente aqui a gente está abrindo espaço para que seja detalhado um pouco mais sobre esse tema específico, que como o Miguel reforçou no primeiro bloco, é muito importante. A gente terminou o bloco anterior dizendo que você traria o equipamento para mostrar aqui, para ilustrar para o nosso telespectador. Isso, né? isso. Bom, aqui eu trouxe o equipamento que vai conectar na máquina. Esse é o equipamento que nós mostramos lá naquela apresentação no fluxo de diagnóstico de comunicação com a máquina. E esse daqui é a interface de visualização. É onde eu vou conseguir visualizar todas as falhas que foram apresentadas, que foram percebidas pela máquina durante o funcionamento dela. Então assim, conectou um, no outro aqui aparecem as respostas, e aí você vai operando pelo modelo da máquina, pela marca, você tem todo esse painel aí para você poder... Uma vez que ele está conectado, ele vai transferir por Bluetooth, e aqui eu vou poder consultar todas as falhas que foram relacionadas pela máquina. Seja N marcas ali que estiver disponível dentro da unidade produtora. Perfeito. Ilustrado então para o nosso telespectador aí, é um equipamento relativamente pequeno, né? Ou seja, que não vai nem ocupar muito espaço ali no barracão da fazenda e vai fazer uma diferença, sem dúvida, enorme no dia a dia da propriedade. Podemos seguir então, porque vamos lá, vamos entender como funciona o diagnóstico. Sim, uma vez que ele está conectado, e a gente já notou lá, na hora que o operador virou a chave lá, que ele já notou as luzes de advertência, as luzes de falha, a gente vai conectar o aparelho e aqui ele vai listar todas as falhas que foram listadas, que foram apresentadas no painel. Então, eu vou ter falhas que já aconteceram uma vez, mas já não estão mais acontecendo, ela vai registrar e vai apresentar isso, e falhas que são presentes, as falhas que estão ali interferindo no funcionamento da máquina. Como a gente viu ali nas cores do painel da máquina, que as cores também obedecem à mesma lógica? Correspondem. Quer dizer, estamos vendo ali amarelinho ali, significa advertência. Isso, que foi uma advertência, que foi uma falha que ocorreu, mas que já não está mais presente. Perfeito. E a falha vermelha é uma falha que está ativa, que é uma falha presente, que está comprometendo o funcionamento da máquina. Perfeito, podemos seguir então. Além de fazer a lista de falhas, nós também vamos ter os testes de funcionamento eletrônico da máquina. Então eu vou poder testar os sistemas, seja o elevador, seja a transmissão, eu consigo testar esses sistemas e simultaneamente eu consigo visualizar os valores desse teste, os resultados e as respostas que eles estão atuando ali. A título de curiosidade, o que está informando aqui nessa foto que você preparou? Aqui ele está apresentando os movimentos que estão sendo executados ali pelo pessoal do Senar, e aqui eu estou verificando os valores desses movimentos, os movimentos eletrônicos, que a gente diz que são as leituras eletrônicas. Perfeito, perfeito. Podemos seguir. Então, o quanto de consumo que está tendo cada sistema, quando ele está sendo energizado ou sendo atuado, qual que é o consumo de corrente, qual que é o consumo de tensão, se ele está dentro dos valores ideais de funcionamento. Ou seja, dá para você agir de forma preventiva também, então, com o diagnóstico, né? Você ali vai descobrir quais foram os erros que foram apontados, mas numa simulação como essa que você está mostrando aqui, é possível entender aí, pelo que é medido, se pode vir a ter um problema naquele determinado ponto. Você já está prestes a apresentar uma falha. Eu consigo também fazer essa manutenção preventiva, perceber se alguma coisa já está para ocorrer ali em caso de erro. Perfeito. Podemos seguir, Miguel. Vamos lá. Aqui é mais um exemplo, já na parte do motor. Então, cada teste que são efetuados no motor, ele vai me apresentando os valores correspondentes a esses testes. Aqui, ele vai me apresentar o valor de quanto de combustível estou sendo consumido, qual que é a pressão desse combustível, se ela está na faixa ideal de trabalho ou não. Então, aqui eu consigo visualizar todos os testes que estão sendo feitos ali no motor. Perfeito. Mais um exemplo interessante. E após a identificação da falha, feitos os testes, eu faço a substituição daquele componente que está apresentando uma falha, eu preciso fazer o ajuste dele, a inicialização desse novo componente à máquina. Como a máquina ela tem uma capacidade de perceber todo o funcionamento eletrônico dos sistemas, eu preciso também avisar para ela quando é que eu substitui um componente. E isso eu faço através também dessa ferramenta, do scanner. Perfeito. O que dá para entender é que assim, né, é um equipamento que vai te apresentar
com muita precisão o que está acontecendo ali naquele maquinário, mas é claro que quem vai operar também tem que estar muito bem capacitado, né, para entender, né? Sim, como que eu vou, qual que vai ser a minha abordagem, qual é a minha interpretação de alguns pontos, isso sim. Isso, dentro do programa ali de capacitação, o pessoal é totalmente treinado. É por isso que é muito importante essa parceria, né, entre quem traz o equipamento e, de fato, quem leva esse conhecimento à outra ponta, né, a quem vai estar aí na tua propriedade, na tua fazenda, sendo capacitado para conseguir colocar em prática, né, absorver essas informações e colocar em prática o que é preciso ser feito para utilizar da maneira correta um equipamento como esse que o Miguel vem trazendo aqui. Eu sei que você tem mais um slide aí com alguma Sim, o último passo também. aí dentro de uma manutenção, dentro desse diagnóstico, é você fazer a limpeza do registro das falhas, para que a máquina ela apague aquelas luzes e saia da estratégia de emergência. Então, o último passo dentro desse diagnóstico, após a substituição do componente ali que está apresentando defeito, eu faço minha limpeza de falhas, que é a maneira como eu faço com que a máquina volte à operação dela normal. Perfeito. Agora você mostrou na anterior ali, dois ou três slides atrás, que ficaria ali aquele diagnóstico amarelinho que já teve um problema no passado. Quando você faz essa limpeza, some aquilo lá ou não? Some. Ele fica totalmente limpo e aquelas luzes, quando a máquina percebe essas indicações, ela também tem uma função que ela entra numa estratégia de menor desempenho, uma estratégia de segurança. Então, quando eu faço essa limpeza, ela volta a operar da forma normal, da forma plena. Perfeito. Você que está nos acompanhando, né, que tendo ou não uma correlação com o campo, você percebeu que o equipamento ele é muito semelhante, muitos já devem ter visto em oficinas mecânicas, né, quando a gente leva o carro lá, também passa por um scanner, por um diagnóstico. Claro que aqui a gente está falando de um outro tipo de equipamento, mas que tem funções aí, de certa forma, semelhantes. O mais importante, de fato, que fica para quem está no campo é que você tem uma tecnologia para corresponder àquelas informações que sua máquina moderna hoje, né, pode eventualmente apresentar algum tipo de falha. Você tem um equipamento que vai te prestar esse diagnóstico de uma maneira muito rápida, ou seja, vai garantir aí mais agilidade para você e justamente vai te permitir uma ação precisa, né, uma ação efetiva e rápida. Esses é um ponto muito importante, Luiz, porque nós sabemos hoje que quando uma máquina para, o tempo para fazer um atendimento é demorado, para chegar um profissional para fazer o atendimento da máquina é demorado, e aqui você também, além de ter essa rapidez nesse atendimento, você tem isso de forma precisa. Então você tem a máquina disponível mais rapidamente para continuar operando. Perfeito. E como a gente viu ali no início, né, as máquinas aí que tem tanta tecnologia embarcada, elas têm vários pontos possíveis, né, de apresentar falha, de apresentar problema, né? Então, você tendo um equipamento que condense tudo isso e que te traga uma resposta tão rápida assim, realmente é fundamental para que você não deixe o equipamento parado, como o Miguel bem frisou aqui. Lembrando então que o Miguel faz parte daquele time de instrutores que levam as informações até os instrutores do Senar Mato Grosso, ou seja, ajuda a capacitar, a reforçar o conhecimento do time de instrutores que vai levar essa informação até você que está aí na outra ponta, né, que vai acompanhar. O treinamento com os instrutores normalmente demora quanto tempo, para a gente ter uma ideia? É feito em 16 horas. É um dia e meio de trabalho intenso que a gente apresenta os conceitos do diagnóstico, como que é feito esse diagnóstico e todas as etapas de funcionamento. A gente passa por todas as etapas, apresentando ali todos os conceitos necessários para ele fazer o diagnóstico rápido e preciso. Perfeito, né? Ou seja, tem muita informação aí, claro que a gente resumiu aqui para caber essa informação dentro, né, do tempo do nosso programa, mas é uma ação mais ampla, né, um conhecimento mais amplo que é repassado para que depois os instrutores estejam capacitados aí para levar a informação até você. Queria deixar esse espaço aqui para você deixar seu último recado aqui nessa manhã com a gente, Miguel. Bom, Luiz, a gente sabe o quanto é importante primeiro a gente fazer uma manutenção periódica nas máquinas, uma manutenção preventiva. E sabemos que mesmo fazendo uma manutenção preventiva, uma ótima manutenção preventiva, vai repercutir em alguns casos uma manutenção corretiva, que é esse caso que nós abordamos hoje, que é quando a máquina para de funcionar, apresentou um defeito. E o tempo para você fazer esse atendimento é muito importante para quando está numa plena colheita, vamos dizer assim. E com isso você tem uma ferramenta que você consiga fazer isso de uma maneira mais autônoma e mais rápida. Então a mensagem é que a gente precisa sim desses recursos, conforme as máquinas evoluíram, nós também precisamos evoluir a maneira como a gente aborda no ponto de vista de manutenção. Como você disse, só para a gente frisar, você tem aí dentro do equipamento
um grande leque, né, de informações de marcas, modelos, né, o equipamento ali, vários tipos de produto, né, de equipamentos utilizados no campo. Essa atualização também é constante? A tecnologia não para de avançar, Não, é né, contínuo, é gradativamente. contínuo. A gente trabalha hoje com todo o universo que está presente aqui no nosso campo, mas a ferramenta é continuamente atualizada, assim como as máquinas também são continuamente atualizadas, crescem mais a tecnologia implementadas nela. Então a gente acompanha todo esse avanço junto com as máquinas. Perfeito, Miguel. Miguel Rodrigues da Silva Júnior, tecnólogo em tecnologia eletrônica automotiva, instrutor técnico do Senar Mato Grosso. Obrigado pela sua participação aqui, trazendo Luiz. mais uma ferramenta disponível ao campo que vai ajudar no dia a dia das fazendas, né? Falou muito aqui hoje sobre velocidade, agilidade, né? E não deixar o equipamento parado com rapidez. Isso é extremamente importante mesmo para o dia a dia. Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço, Luiz. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Este foi o Bom Dia Senar Mato Grosso. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Esse programa, claro, está nas nossas redes sociais. Você nos acompanhou também pelo Facebook. O programa fica ali numa aba especial do Bom Dia Senar Mato Grosso no Facebook e também vai para o site do Canal Rural, no blog do Canal Rural Mato Grosso. Você pode nos acompanhar, rever e espalhar essa informação, né? Compartilhar esse programa com todos os seus conhecidos, todos os seus contatos que tenham interesse nesse assunto como foi aqui hoje. Mais uma vez, obrigado pela companhia, pela audiência, um excelente dia, até semana que vem.